Esse trabalho que eu apresento aqui é um conjunto de séries que resulta de um processo anterior, e claro, uma parte dele é iniciado lá pelo ano de 2006, quando eu fiz o primeiro vestido de tecido bordado, e depois a continuidade que isso foi tendo. Em 2012 eu fiz um primeiro vestido tenda, que é uma das peças da exposição. O que eu apresento aqui é a cartilha da cura, que tem uma característica, como todos os outros vestidos tenda, ele é aberto para que se entre nele. Então é um vestido, um espaço habitável, e ele é todo bordado por dentro, e tem um poema bordado na entrada, que dá o nome ao trabalho, que é um poema da Ana Cristina César, que é As Mulheres e as Crianças são as primeiras que desistem de afundar navios. E dentro dele tem uma série de fragmentos de poemas meus que eu fui bordando. E aí ele tem uma permeabilidade assim, também, tem umas fendas e umas fissuras na própria estrutura do tecido, que você vê a camada interna. Então ele convida, de certa forma, o entorno dele convida a entrada. E esse gesto, esse convite, ele acontece em outros trabalhos da exposição também, como é o caso das Flâmulas do Naufrágio, que são esses poemas em camadas que eu entendo que é uma espécie de livro aberto, e que cada flâmula tem um conjunto de camadas que você também é convidado a folhear. Claro que se você quiser estar de frente para elas sem mexer, elas vão ficar com o limite da primeira camada, né, que já cria algum sentido e alguma sensação, mas o fato de ser um trabalho aberto ao gesto de quem está diante dele, isso acaba gerando um tipo de envolvimento. Então, os poemas estão dispostos em camadas, esse sentido se revela, tem uma desaceleração também dos sentidos a partir dessa relação do que se revela a cada nova camada lida, né? E tem um tema geral que está tanto nesse vestido quanto nas Flâmulas do Naufrágio, que é o tema da criação. E acho que isso pode ser percebido assim na leitura, mas é um tema que atravessa, de certa forma, toda a exposição. E a Flâmula do Naufrágio, ela foi um pouco geradora de uma outra série que compõe talvez a metade da exposição, que é a série das Flâmulas Fêmeas. Foi a partir de duas camadas, numa vara, assim como são as flâmulas, duas camadas vazias, que eu um dia fiz um rasgo, um talho vertical com a tesoura e rasguei o tecido de algodão, e tensionei assim para fora as extremidades, amarrei com agulha e a linha, e aí ergueu-se assim a superfície do tecido e gerou uma tridimensionalidade que acabou me trazendo uma nova maneira de trabalhar com o tecido, que foi esse tensionamento que dá para ver nas flâmulas fêmeas, que é um tensionamento da dobra e do corte. E aí esse conjunto de flâmulas fêmeas, ele tem uma variedade, assim, uma variação sobre o mesmo tema. Então tem uma configuração delas em bando, que são 51 peças dispostas numa espécie de nuvem assim, ou de revoada, ou de marcha, é um grupo mesmo. E uma outra, que é a maior flâmula fêmea que eu já fiz também, que foi feita para essa exposição, nunca tinha feito um trabalho dessa série nessa escala, então tem uma peça nova, assim, que é bastante inédita, e tem outras maiores também, que tem uma escala mais humana, que são essas flâmulas que estão instaladas no fundo da galeria. Essa configuração inteira de trabalhos, ela também conta com uma parte de novas experiências desse meu ateliê de costura e de escrita. Então são tecidos mais vazios, mais virgens até,
que estão disponíveis para o trabalho que está por vir aqui nesse espaço, assim. Então, o material que está em todas essas obras, que de alguma maneira alinha todo o conjunto, é o tecido. Eu costumo trabalhar com tecidos usados, com tecidos velhos, normalmente algodão, linho e seda. E muitas vezes eu desmancho trabalhos, ou roupas, ou peças que têm uso, que têm memória na matéria. Mas também eu procuro tecidos antigos em lojas de tecido de 20, 30 anos, assim, tecidos manchados, tecidos comidos por traça, tecidos queimados de sol, e aí eu meio que escolho essa disponibilidade do material, e essa articulação do que está aqui mostra um pouco essa diversidade. Assim, eu trato os tecidos também, tem alguns tingidos com pigmento natural que eu mesma fiz, que vem de trabalhos mais antigos também, que eu já fiz em tecido, né? E acho que esse material ele evoca, de certa maneira, a pele e a experiência do corpo, de se ter um corpo que se aprofunda em camadas, mas também que se externa. E acho que o tecido tem essa ternura, essa delicadeza, o rasgo que muitas vezes aparece nos trabalhos, ele tem uma sutura, muitas vezes, ele tem um serzido, assim, que aparece, que é essa tentativa de restaurar ou de devolver a delicadeza para aquele tecido rompido. Eu trabalho muito com esse recurso de rasgar para costurar depois. Mas também a camada de tecido, quando ela aparece materialmente, eu acho que ela traz esse ambiente protegido, exposto ao mesmo tempo, né? Então, talvez a criação e o gesto de fazer, desfazer, refazer, esteja articulando, de certa maneira, todos esses trabalhos que estão aqui na galeria. É isso.